Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VINO11, o Vino 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, é um fundo de lajes comerciais. Esse é um fundo que foi lançado no mês 11 de 2019, é um fundo de base R$ 63, a Vinci é a gestora, mandato renda, e ele tem uma liquidez muito alta, uma liquidez em média, 1.300.000 por dia são negociados nesse fundo. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,72% e ele conta atualmente com mais de 16.500.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com desconto. Atualmente ele está no PVP de 0,88, o que indica 12% de desconto. Então note, esse fundo tem um patrimônio atualmente de 896 milhões e o mercado está aceitando pagar 785 milhões. Então veja, é um fundo de base 63, cuja cota hoje está valendo 54 e o mercado está aceitando pagar 47. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que conta com 126 mil cotistas. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo está negociando atualmente. Então, atualmente 47,39, mínima de 41 e máxima de 57. Tudo isso no último ano, né? No último ano. Então, vamos traçar aqui o VP do fundo, né? R$ 63 mais ou menos. E aí, o que a gente consegue observar? Esse fundo foi lançado no final de 2019. Então, quando ele foi lançado, ele chegou a ser negociado ali a R$ 66, R$ 72. Veio a situação pandêmica e esse fundo foi jogado para mais ou menos R$ 42. Rapidamente o fundo se recupera, fica num patamar ali entre mais ou menos R$ 50 e R$ 54. E depois ele fica lateralizado bem próximo ao seu VP, sendo negociado a mais ou menos R$ 60. Durante o ano de 2020 e o ano de 2021, o mercado de lajes corporativas sofreu muito. E esse fundo não sofreu muito durante o ano de 2020 e 2021. Por quê? Nesse interstício aqui, o fundo fez a venda de um ativo lá para o RBVA, e aí, com a venda desse ativo, ele conseguiu, durante um ano, fazer uma entrega não recorrente muito alta. E aí, esse valor que ele entregou aí não recorrente, fez com que ele estivesse fazendo uma entrega alta e ele conseguiu se sustentar nesse patamar alto aí de cotação, enquanto todos os outros fundos estavam com bastante depreciação. Então, a gente vê ele sendo negociado ali próximo do VP, ó, R$ 62. Durante o ano de 2021, sendo negociado próximo de 60. E aí, no fim do ano, encerrou-se, né, essa situação. Rapidamente as cotas caem e começam a ser negociadas também com desconto. Sendo negociadas por vezes a R$ 48, mais ou menos R$ 50. E aí, no mês 7 desse ano, o fundo atinge a sua mínima de R$ 41,12. Atualmente, ele deu uma boa recuperada, sendo negociado ali mais ou menos a R$ 48 e R$ 50 novamente. Contudo, recentemente, depois das eleições, os fundos imobiliários começaram a sofrer novamente. Estão em queda atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo. Ele está sendo negociado a R$ 47 neste momento. Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo? Você teria cotas desse ativo? Você conhece os imóveis e a gestão? Você acha que eles fazem um bom trabalho? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira para mais pessoas aí. Temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos e já estamos quase chegando a 14 mil. Então se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Gostaria de agradecer os últimos membros aí, ó, o Fabrício, o Frank e o Alisson. Obrigado de coração. Tornando-se membro, além de nos apoiar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Temos o objetivo de tirar uma certificação aí até o final do ano. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar essa certificação? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Por falar em doação, recentemente aí o Elbert Cordeiro nos fez uma doação aí e eu gostaria de agradecer imensamente, tá bom? Então qualquer valor doado ajuda demais, muito obrigado.
Continuando aqui, a gente vê o histórico de distribuição do fundo. Então é aquilo que eu falei para vocês. Esse fundo, durante o ano de 2019, estava entregando ali mais ou menos 35 centavos. Durante o ano de 2020, entregando também ali próximo de 35, com alguns picos aqui próximos de 40. E aquilo que eu falei para vocês. Durante o ano de 2021, esse fundo entregou um não recorrente, ó, de mais ou menos 45 centavos. E por alguns meses ainda entregou aqui, ó, próximo de 60 centavos. Tá? E mais de 50 centavos aí. Com o final da renda não recorrente, o fundo estabilizou-se, né, estagnou-se em 34 centavos. Esse fundo já passou por 6 subscrições e a última subscrição ocorreu recentemente, em janeiro desse corrente ano aí, que foi uma subscrição na época, né? Para alguns foi polêmico, porque foi um valor aí para comprar um imóvel da Rede Globo aí. Então, nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Então, ainda consegue captar aí a última entrega de 50 centavos, que ocorreu em dezembro para pagar em janeiro. E de lá para cá o fundo estagnou-se, né, estabilizou-se em 34 centavos. Dia 31/10 para pagar no dia 16 de novembro, o fundo anunciou 34 centavos. Na época a cotação R$50, o que indicava um yield de 0,67. Como a cota caiu, né, atualmente o yield está indicando 0,72%. E o fundo vem com o acumulado nos últimos 12 meses de 9,39%. O que, na minha humilde opinião, para um fundo de tijolo, é um excelente yield aí. Nesse slide a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, com destaque para o XPSF, que detém mais de 1,21% das cotas do fundo. O fundo da própria casa, um fundo de fundos aí, o FOF da própria casa também tem 0,5%. BLMR com 0,23%. E tem mais alguns outros institucionais com posição no fundo aí. Antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário e temos o objetivo de tentar monetizar esse canal e chegar a 1000 inscritos. Então, por favor, vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. E o link do canal vai estar no comentário fixado. Obrigado a todos vocês que vão lá e se inscrevem, obrigado de coração. Os nossos canais, o Amudicas, Amuinvest, Amufiagro, nossos 3 canais, estão presentes em outras plataformas, Facebook, Kawaii, TikTok e Instagram. Então, se você participa dessas plataformas, vá lá e se inscreva, siga e nos ajude a crescer nessas outras plataformas. Eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram aí, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão, de forma transparente, vem falar das situações que estão acontecendo lá dentro. Então, em outubro, o fundo foi citado em um processo judicial, né? Processo revisional iniciado pela CIA. A locatária do imóvel, monousuário, sede da empresa em Alphaville. O aluguel vigente representa 4,9% da receita do fundo. Em um primeiro momento, foi concedida à CIA o direito de uma redução temporária de 20% no aluguel. Então, isso aqui a CIA ganhou por medida judicial, que representa uma redução de apenas 1% da receita do fundo. A gestão está tomando as devidas providências no âmbito do processo e serão oportunamente comunicadas aos investidores. Aí eles falam, vale ressaltar que a estratégia de diversificação do portfólio, em especial os contratos típicos, permite uma maior estabilidade das receitas, impedindo que eventuais discussões e renegociações tenham impacto relevante nas receitas do fundo. Dessa forma, até o momento, a gestão não prevê nenhuma alteração dos rendimentos projetados, que permanece, que aqui é o tal do guidance, né? Entre 32 e 36 centavos, como eles estão entregando 34, né? Eles estão no centro da meta, e por enquanto eles estão dizendo que não há necessidade de mover isso, né? Se modificar. Aqui a gente tem a DRE do fundo e a gestão fala, ó, o resultado do fundo foi de 5.236.000, equivalente a 32 centavos. A receita dos imóveis foi de 9.200.000. Então nota a diferença que dá aqui, ó. O fundo apurou 9.200.000, quase 9.300, mas o resultado foi só, entre aspas, de 5.200. Por que essa diferença toda? Porque o fundo possui alavancagem, ele tem que pagar essa alavancagem. O resultado financeiro foi de menos 3.000. Esse valor inclui, além dos custos de pagamento a prazo dos imóveis, o reconhecimento de prejuízos provocados por um movimento pontual e não recorrente de venda de posições em fundos imobiliários na carteira do fundo. Vale ressaltar que nenhuma das dívidas do fundo com carência no pagamento de juros. A distribuição dos rendimentos referente a outubro foi de 34 centavos. E o fundo tem uma reserva aí de 37 centavos ainda. Então, o fundo consegue, se for o caso, né, se sustentar por alguns meses por causa dessa reserva de 37 centavos. Então, esse fundo cobra de taxas, né? O que ele cobra de taxa? Até 500 milhões de patrimônio, ele cobraria 1,2% de taxa. Como ele está entre 500 milhões e 1 bilhão, a taxa atual dele é 1,10%. E se ele conseguir subir acima de 1 bilhão, a taxa vai cair para 1%.
Além disso, eles cobram performance de 20% do que bater IPCA mais 6, que eu acho uma taxa de performance justa, na minha humilde opinião. Então vamos ver na prática o que o fundo tem conseguido oferir de resultado e se isso fica dentro do limite que, para mim, eu me sinto confortável. Então, para mim, o limite é 15%, né? Então vamos ver o que as taxas estão representando aí para o fundo. Ele teve de taxas aqui, ó, 793 mil vezes 100, dividido por 9,288. Outubro, as taxas estão representando 8,53, abaixo dos 15, que eu reputo ser aceitável aí. Então, no crivo de taxa, né, é excelente. Aqui, novamente, a gente reforça a questão do guidance, né? E aí, o que tem que ficar atento é que o guidance não a rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Eles têm uma previsão que vai conseguir continuar entregando entre 36 e 32 centavos, ou seja, 34 centavos. Mas isso não é uma promessa, segundo eles, então tem que tomar cuidado com o guidance, tá? Não adianta seguir isso, que se a qualquer momento houver necessidade, eles podem parar de entregar isso. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o portfólio do fundo e como que ele né? Como que ele é formado. Então esse fundo ele tem aí, de imóveis, ele tem 1.324 milhões. Aplicações financeiras tem mais 35 milhões. E a alavancagem que ele possui, ó, obrigações de imóveis a prazo, 489 milhões. E aí, a receber, mais 18 milhões. Então, quando você pega todos os a receber e desconta a dívida, o que sobra de patrimônio líquido, 896 milhões aí. Então, vamos ver na prática o que essa alavancagem representa em termos de percentual. Então, esses 489, o que eles representam frente ao total? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. 489,9 mais 896, dígito 8, que aí a gente sabe o total, ó. 1386,7. 1386,7. O que a gente consegue observar aqui? A alavancagem do fundo está em 35%, extrapolando aí os 30% que eu reputo ser o meu limite aí, tá bom? Então isso é um ponto de atenção, né? Ficar observando para ver se a gestão não vai fazer mais alavancagem aí e acabar extrapolando esses valores. Acredito eu que não vai fazer essa alavancagem. Um ponto negativo, na minha humilde opinião, e que alguns fundos já estão melhorando muito isso, é trazer meio que um histórico da alavancagem e ser mais transparente em relação à alavancagem. Então note, ó, esse fundo tem uma alavancagem de 61 milhões e ele tem que pagar até agosto de 2025. Tudo bem até aí? Tudo bem. Mas, como que funciona essa alavancagem? Ele vai amortizando todos os meses? Ou será que o ano que vem esse fundo vai ter uma necessidade de fazer captação, senão ele não dá conta de pagar a alavancagem? Como é que a gente vê sobre isso? Sabe? Eu gostaria que houvesse mais transparência. Olha, vai ter carência até tal prazo, depois começam amortizações grandes ou não? Tá amortizando desde agora, não há necessidade de captação e tal. Então, assim, eu vejo um ponto muito falho das gestoras de não ser transparente em relação a essas alavancagens, principalmente no quesito de como paga essa alavancagem. Eu acho que o cotista tem que estar muito a par de como vai ser pago futuramente. Porque se você entra no fundo já sabendo que ele vai precisar fazer emissão, você não é pego de surpresa, entre aspas, porque isso não fica claro. O GALG, por exemplo, o GALG11, o gestor disse que não há necessidade de fazer emissão para pagar a alavancagem. Recentemente, o BLMG teve que se desfazer de um dos seus imóveis por conta dessa alavancagem, porque em algum momento você tem que pagar uns valores mais altos. O RECT e HELG estão sofrendo muito por questões de alavancagem. Então, a alavancagem é uma questão séria que eu acho que tinha que ser mais detalhada nos relatórios, na minha humilde opinião. Aqui a gente vê um ponto que me chamou a atenção mais positivamente, tá? A gente vê o seguinte, ó. Durante essa questão de crise, o aluguel médio na região era de 104 a 107 e tal. E agora, recentemente, disparou para 122 o aluguel médio na região. Sendo que o fundo estava conseguindo orbitar abaixo, ó. Ele estava negociando abaixo, 86 e tal. E vem até crescendo, ó, 96. Mas agora voltou a se distanciar novamente. E isso, para mim, eu vejo como vantagem. Se o fundo tem imóveis mais baratos do que a região, a média da região, significa, né, que dificilmente alguém ali do imóvel deles vai querer sair para ir para outro imóvel, né? Então, pelo menos não naquela região. Então, eu acho que isso aqui é uma questão competitiva bem interessante.
A taxa de ocupação do fundo é quase que 100%, sendo que na região está sofrendo bastante, ó, com taxa média de ocupação de 78%. E o fundo não possui ninguém devendo, não tem inadimplência no fundo aí. Isso aqui também são fatores importantíssimos, na minha humilde opinião, de forma positiva, né? E aqui a gente vê a composição do fundo. Esse que está aqui, ó, pontilhado, Globo, Vinci, Vitacom e também esse Austral, são imóveis, são ativos que possuem contratos atípicos. E os demais não têm contrato atípico. Atualmente, a Rede Globo representa 36% do portfólio do fundo, com a Vinci representando mais 17%, a Vitacom com 11%, e a Austral representando ali com 3%. Então, um dos quando acontece no mês de dezembro. Hoje, atualmente, 87% do portfólio do fundo ele tem renovatórias por IPCA e 13% aí por IGPM. E outro ponto muito positivo do fundo é que os seus imóveis são, entre aspas, relativamente novos. São imóveis que possuem, ó, no máximo 5 anos, 68% do portfólio, ou seja, tem imóveis bem novos aí. E ele vai ter ali apenas 32% com imóveis mais de 5 anos, tá? Porque tem um estudo que diz que, para imóveis de lajes, tá? Que a partir de mais ou menos 20 anos, o imóvel já começa a ficar meio que saturado. Aí você requer muito investimento aí no imóvel para que você faça melhorias, modernização, coisas nesse sentido, né? Então é um ponto interessante aí do portfólio do fundo. O fundo detém 98% dos imóveis que ele possui, ele detém controle, significa que ele é dono de pelo menos mais de 50% e ele consegue mandar no imóvel, e apenas 2% ele vai ter uma participação minoritária aí. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Vino são somente essas informações. Por favor, vá no canal secundário, canal Almo Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos para a gente monetizar esse canal. Obrigado a todos vocês que atendem o chamado, tá? Agradeço de coração. O link desse canal vai estar no comentário fixado. E vocês aí, ó, o canal Almo Dicas, Almo Fiagro, Almo Invest, tem aí participação em outras plataformas. Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Vai lá nessas plataformas, siga, se inscreva, sabe? Isso é muito importante para esses canais crescerem nessas outras plataformas também e a gente não ficar dependente de uma única plataforma, além de levar conhecimento aí para outras plataformas. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Obrigado de coração. Nesse vídeo aqui eu vou pedir, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, gostou das informações trazidas? Não gostou? Já passou a raiva e o ranço da Rede Globo? Ou você ficou tristinho quando o fundo comprou a Rede Globo e decidiu sair? Comenta para nós se Rede Globo foi algo primordial para vocês saírem ou não. Comenta sua informação a respeito do fundo. Sou cotista do fundo. Para mim, hoje o setor de lajes é o setor mais difícil de encontrar bons ativos. E na minha opinião, por incrível que pareça, esse é um dos melhores fundos do setor de lajes, na minha humilde opinião. É um dos que vem tendo menos problemas, entre aspas. E aí todos os fundos estão tendo problema, concentração, vacância, alguma coisa nesse sentido. Então, sou cotista, estou satisfeito, não tenho, sou tranquilo. Mas esse ponto de eu ser cotista do fundo não significa, não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Novamente, obrigado, Fabrício, Frank e Alisson. E se você quiser nos ajudar a tirar uma certificação ou fazer uma doação para a gente investir na carteira pública do canal, qualquer valor doado, qualquer valor mesmo, é muito bem-vindo. O Pix do canal, muinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês. Novamente, muito obrigado, Elbert. Obrigado de coração pela doação. Saiba que ajuda muito aí no desenvolvimento do canal. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!